Graça e paz, amados. Eu gostaria de convidar você para mais uma meditação aqui no nosso canal e quero pedir a sua atenção para que você assista este vídeo até o fim, porque no final do vídeo eu vou falar a respeito de algo que o Senhor tem me mostrado que está para acontecer. Então assista esse vídeo até o fim para que você fique sabendo então do que eu estou falando, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, Salmos 90, versículos 5 e 6, que diz assim a palavra do Senhor. Tu acaba com a vida das pessoas. Elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã. Versículo 6. Que cresce e abre em flor e de tarde seca e morre. Queridos, essa é a nossa dura realidade. Essa é a verdade com a qual todos os seres humanos se deparam diante dela todos os dias. Somos assim. Somos isso que a Bíblia está dizendo. Aqui no final do versículo 5, do versículo 9, do mesmo Salmo 90, vai dizer que a nossa vida termina como um sopro. Irmãos, nós estamos vivendo dias tão difíceis, estamos vivendo dias em que a humanidade tem experimentado uma mortandade muito grande. Eu, particularmente, isso é um pensamento meu, eu acredito que nós estamos diante de uma redução, tá certo? Eu vou usar aqui algumas letras e aí você vai, com a sua inteligência, você vai decifrar o que eu estou dizendo. Nós estamos vivendo diante de uma redução da PM. Eu acredito, irmãos, não é a polícia militar, tá, irmãos? Mas eu acredito que nós estamos vivendo dias difíceis, onde muitas pessoas têm partido e o que é pior, muitas têm partido desta vida sem a salvação das suas almas. E a Bíblia diz que nós somos isso aqui, irmãos. Nós somos frágeis. Nós não duramos mais do que um sonho. Sabe aquele sonho que você tem durante a noite e que é repentino? E às vezes você sonha tantas coisas, mas é questão de minutos ou questão de segundos. Essa é a nossa vida. E por nós compreendermos que somos assim, é que nós precisamos estar preparados, irmãos, todos os dias para partir desse mundo. Eu confesso aos irmãos que eu demorei um pouco gravar, né? Desde que eu voltei da Bahia, onde eu tive por um mês, e ali nós vivemos experiências que nos ajudam na nossa caminhada com Cristo. Ali nós tivemos a perca de alguém que nós jamais imaginamos que essa pessoa fosse partir tão rápido. Irmãos, eu confesso a vocês que a mensagem que nós precisamos ministrar nos últimos dias é uma mensagem que leve o ser humano a refletir acerca da sua fragilidade, acerca do quão pequeno ele é. Porque, irmãos, nós muitas vezes esquecemos disso e vivemos como se nós fôssemos viver eternamente aqui nesse mundo. Quando eu olho para a Bíblia, eu sei que o Senhor nos criou para vivermos eternamente aqui nessa terra, em um paraíso. Porém, esse projeto, ele infelizmente teve uma mudança. E ele teve uma mudança não porque o Senhor quisesse que houvesse esta mudança, mas foi culpa do próprio homem. Hoje, na minha meditação, hoje estou gravando esse vídeo dia 4 de junho, hoje pela madrugada, quando eu levantei para orar e para meditar na palavra do Senhor, eu estava meditando acerca desse projeto, né? Acerca desta obra de arte, desta obra maravilhosa que o Senhor criou, que foi o ser humano.
né? Deus criou tudo, irmãos. Mas a obra perfeita que Deus realizou ali no jardim, né? Realizou ali, melhor dizendo, antes de criar, de colocar o homem no jardim, foi exatamente a criação do homem. Porque a Bíblia diz que Deus, ele decide fazer o homem à sua imagem e à sua semelhança. E a Bíblia diz que do pó da terra o Senhor formou o ser humano. Então imagine Deus criando o homem com as suas próprias mãos. E depois que Deus criou o homem com as suas próprias mãos, diz a Bíblia que o Senhor soprou nas narinas do homem, ou seja, Deus teve um contato direto com a sua obra de arte. Ao passo em que todas as outras coisas foram criadas através da palavra, né? Você olha ali o livro de Gênesis, muito embora a ciência quer contradizer isso, a ciência ela quer dizer que nós, ou ela diz que nós fomos criados através de uma explosão, né? Que nós passamos, o universo passou a existir através de uma explosão e que nós, né, fomos criados a partir do macaco, fomos evoluídos a partir do macaco, que os nossos ancestrais, né, o nosso ancestral é o macaco. Não, a Bíblia diz que nós fomos criados exatamente assim, do pó da terra. E Deus, ele criou todas as coisas, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja terra, e disse Deus, haja separação das águas. Mas o homem, Deus teve contato direto com esta criação. Deus, ele utilizou suas próprias mãos, e depois que Deus criou o homem, depois que Deus remodelou, ele fez como o homem deveria ser ali, com o pó da terra, e penso eu que com as suas próprias mãos, agora Deus tem um contato final, que é soprar nas narinas do homem. Eu imagino Deus se aproximando, né? Já que somos imagem e semelhança do Senhor, Deus então, com a sua boca, soprando nas narinas do homem e dando ao homem o fôlego de vida. Mas o homem, irmãos, quando eu olho ali em Gênesis capítulo 5, versículo 3, que diz que Adão viveu 930 anos e morreu, eu fico tão triste quando eu leio essa passagem, porque ali mostra que nós temos um prazo de validade. Ali mostra o prazo de validade de Adão se acabando, né? Ali mostra o fim da vida daquele que fora criado para viver eternamente. Mas que pecou contra o Senhor e pecando contra o Senhor sofreu as consequências. E não apenas ele, mas toda a humanidade sofreu as consequências e sofre as consequências do pecado de Adão, que é exatamente a morte. E nós não podemos esquecer disso, irmãos. Nós não devemos esquecer disso, sobretudo nos últimos dias. Sobretudo nos últimos dias, em que nós podemos morrer a qualquer momento. Em que nós podemos partir desta vida a qualquer momento. Né? Seja por meio desta praga que está aí no mundo, ou seja por meio da violência, né? Da violência da humanidade. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis, em que nós podemos partir a qualquer momento. E esses versículos que eu li aqui mostram exatamente o que somos. Mostram exatamente, né, como será ou como poderá ser o nosso fim. Nós somos pó, irmãos. Nós somos pó. E não há nada que possa mudar isso. Aqui no versículo 10, no final do versículo 10 do capítulo do Salmos 90, diz que a nossa vida se acaba, irmãos. Né? A nossa vida passa logo. Ou seja, nós somos passageiros, irmãos. Por mais tempo que o homem possa viver nessa vida, por mais anos que ele possa viver nesse mundo, irmãos, você conhece alguém? Você conhece alguém que tem 200 anos? Você conhece alguém que tem 150 anos? Você conhece alguém que tem 180 anos? Não, você pode conhecer alguém que tenha 100, alguém que tenha 100 e poucos anos, 104, talvez 110, não sei, a última vez que eu ouvi falar que a pessoa mais velha do mundo estava com 120 anos, se não me engano. Mas não passa disso, irmão. Não passa disso. Nós não vivemos muito tempo e não temos
como mudar isso. Eu li um livro de um escritor israelense, que fala sobre a busca do homem pela imortalidade. Eu até recomendo, se você quiser ler esse livro, chama-se Homo Deus. O livro Homo Deus. E ele fala sobre a busca do homem pela imortalidade. Inclusive ele fala que existem milionários ou bilionários que financiam pesquisas voltadas para esta área. O homem, ele quer viver eternamente. Porém, algo que não depende dele, algo que não depende de nós. Nós não vamos viver nesta terra para sempre. Nós vamos partir um dia. E eu sempre digo aos irmãos aqui na nossa congregação que todos os cultos podem ser o último culto. Cada amanhecer pode ser o último amanhecer da sua vida. Cada anoitecer pode ser o último anoitecer. Este pode ser o último vídeo que eu gravo e que eu posto aqui nesse canal. Eu não tenho dúvida disso. Mas nós, irmãos, seres humanos, somos muito, às vezes, arrogantes, orgulhosos. E nós não encaramos esta realidade assim, de uma forma concreta. A gente vive e a gente pensa que a gente nunca vai partir, né? O ser humano vai juntando, às vezes, a sujeira para debaixo do tapete, vai deixando de resolver os problemas que precisa resolver, vai deixando de pedir perdão para quem ele precisa pedir perdão, vai deixando de se reconciliar com quem ele tem que se reconciliar, sabe? E achando que ele vai ter tempo e que vai dar tempo dele se arrepender. Muitos nem pensam na morte, né? Muitos nem pensam nisso. Irmãos, nós estamos vivendo dias terríveis. Eu ouvi agora uma notícia que lá nos Estados Unidos, eu não me lembro qual foi o estado, que duas crianças de 12 anos, uma de 10 e uma de 12, se não me engano, um menino e uma menina, que desafiaram a polícia com armas em punho. Irmãos, nós estamos vivendo dias terríveis, né? Eu ouvi falar da história de um menino lá no estado de São Paulo, chamado Gael, que foi morto pela mãe. A mãe jogou a criança, se não me engano, na parede, arrebentou com a criança, matou. Tem o caso de uma, eu não sei se uma bebê ou um bebê, de 3 dias de nascido aqui em Anápolis, bem próximo a Brasília, que a mãe, né, deixou a criança sem comer, né, não deu mamar, não deu nada para a criança durante 3 dias, durante 2 dias, e no terceiro dia pega a criança, compra gasolina e ateia fogo na criança. Olha que nível de maldade a humanidade chegou. Olha que nível de podridão que a humanidade chegou. E nós podemos ser vítimas de uma maldade como essa a qualquer momento. Nós não sabemos. Nós podemos partir desse mundo a qualquer hora. E é tempo de nós nos preocuparmos, irmãos. É tempo de nós nos preocuparmos aonde nós iremos passar a nossa eternidade. Nós não podemos descuidar disso, irmãos. Nós não podemos relaxar quanto a esse assunto, sobretudo nos dias em que nós estamos vivendo. Nós precisamos compreender que nós somos isso aqui, que Moisés diz. Salmo 90 foi escrito por Moisés. A nossa vida, ela acaba como um sopro. Nós não duramos mais do que um sonho. Nós somos como a erva. Como diz Pedro também lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Tiago fala que nós somos como um vapor ou como uma neblina. E nós não podemos esquecer disso. Mas o que nós estamos vendo são pessoas que dia a dia se afastam do Senhor, dia após dia se afastam de Deus, pecam contra Deus, dizem que não acreditam em Deus, rejeitam Deus. Irmãos, a humanidade precisa compreender que um dia todos nós estaremos diante do trono do Senhor, estaremos diante da face do Senhor. Todos nós um dia ressuscitaremos e uns
para reinarem com Cristo e outros para a condenação eterna. Eu fico pensando, irmãos, os poderosos desse mundo, os poderosos do mundo inteiro, Joe Biden, Vladimir Putin, né? Jair Bolsonaro, João Dória, Wellington Dias, o governador do Piauí, e outros que eu poderia citar aqui, nome de pessoas que comandam nações e de pessoas que comandam estados, pessoas que comandam municípios. Um dia, todos morrerão e todos estarão nivelados por igual pela morte. Eu conheci uma pessoa que há anos atrás, eu andei com essa pessoa na garupa da bicicleta dessa pessoa. Eu estou falando do governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. E eu, ouvindo uma reportagem, eu fiquei sabendo que o Wilson Lima vai estar em Brasília na próxima quinta-feira, da semana que vem, depondo na CPI da Covid. E eu jamais imaginei que o meu amigo Wilson Lima, governador agora do estado do Amazonas, talvez ele nem lembre de mim, né? Eu sei que as coisas, né, esses homens são tão ocupados, talvez ele nem lembre de mim. Mas eu cheguei a andar com ele me carregando na garupa da bicicleta. E hoje o Wilson está passando um momento difícil. Eu não sei se ele é culpado ou se ele é inocente. Não sei. Mas o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nós passamos por momentos que nós jamais imaginamos passar. Enfrentamos situações que nós jamais imaginávamos enfrentar. Isso só mostra, irmãos, quão pequeno nós somos. Isso só mostra que nós, de fato, somos passageiros. Nós não temos, irmãos, o controle das nossas vidas. Eu tenho certeza absoluta, conhecendo o Wilson como eu conhecia, eu tenho certeza absoluta. Vamos imaginar que ele seja culpado. Eu não sei, eu não vou aqui dizer que ele é culpado ou inocente. Mas conhecendo o Wilson como eu conhecia, eu jamais imaginei, eu penso que o Wilson também jamais imaginou passar pelo que ele está passando. Ele jamais imaginou. Vamos imaginar que ele fosse culpado. Eu conheci ele quando jovem. E eu sei que ele jamais imaginava cometer crimes, jamais imaginava, desviar recursos públicos, porque eu o conheci. Eu sei do que eu estou falando, porque eu conheci essa pessoa de perto. Eu espero que ele seja inocente. Porém, eu não posso dizer que se ele é culpado ou inocente. Eu estou usando este exemplo para dizer que nós não temos o controle, irmãos. Nós achamos que temos o controle das nossas vidas, mas nós não temos. Nós não temos. E nós precisamos compreender que se nós vacilarmos, se nós errarmos, se nós não vigiarmos e dermos brecha para o inimigo das nossas almas, ele nos engana, ele nos joga no lamaçal, ele acaba conosco. E se nós não tivermos cuidado, o velho homem que está aqui dentro de nós, o velho homem, capaz de cometer maldades, capaz de cometer atrocidades, se nós não vigiarmos e se nós não sepultarmos ele todos os dias, se nós não matarmos o velho homem que tem dentro de nós todos os dias, ele ressurge, ele reina e ele destrói. Ele nos destrói. E é por isso que nós precisamos compreender que nós não somos nada sem Deus. Nós precisamos compreender que sem Deus nós somos piores do que o lixo. Sabe aquele lixo que você junta a semana inteira para o carro da prefeitura da sua cidade passar e levar para dar um destino final a ele? Pois é. Eu e você, sem Deus, o homem sem Deus é pior do que esse lixo que nós juntamos para jogar no lixo. E nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos descuidar disso, irmãos. Eu fico pensando no dia do juízo final.
pessoas diante do Senhor, pessoas que se consideravam poderosas, importantes, como eu ouvi alguns dias atrás, um ex-presidente aqui da República do Brasil dizer que ele é como uma ideia. Ele não é um ser humano comum, ele não é um ser humano normal, ele é como uma ideia, ele é como uma ideologia, né? Ele é como algo que transcende a humanidade. É alguém muito especial, é alguém muito poderoso, é alguém muito especial. Nós não somos nada disso, irmãos. Nós não somos nada disso. Nós somos pó, nós somos barro, nós somos terra. Nós somos como a erva que seca à tarde, morre, se acaba. Irmãos, que nós possamos refletir sobre isso. Que nós possamos pensar sobre isso. Eu lembro-me agora de alguém que me disse algum tempo atrás: eu sou o melhor amigo que alguém pode ter. Eu sou a melhor companhia que alguém pode ter. Nós não somos nada disso, irmãos. Sabe o que nós somos? Nós somos seres humanos que, através do pecado, fomos infelizmente modificados. Não era para eu ser cego. Se a humanidade continuasse o projeto original de Deus, não era para existir alguém numa cadeira de rodas. Não era para existir alguém no leito de um hospital morrendo com câncer. Não era para existir alguém contaminado com AIDS. Não era para existir esta praga que está no mundo, que você sabe qual é. Se o homem seguisse o projeto original de Deus. Mas o homem pecou. E o homem precisa compreender que uma das consequências que ele sofre até hoje é a morte. Eu estive em um velório. Estive em um velório na Bahia, a mãe da minha esposa faleceu, e eu estive no velório dela. Para minha surpresa, durante a caminhada para o cemitério, quem me acompanha? O dono da funerária. E ele começa a falar coisas, ele começa a dizer que tudo que eu falei era muito bonito, que tudo que eu falei era verdade, que não existia outra verdade além daquela. E ele me deu a oportunidade de tomar um café com ele. E eu passei mais ou menos 1 hora na funerária com ele. E sabe o que eu pensei, irmãos? Quando eu saí daquela funerária, sabe o que eu pensei? Eu pensei o seguinte: se esse homem não se conscientizar acerca da fragilidade do ser humano, se ele não se conscientizar de que este é o fim de todos, e que se ele não se preparar para esse momento, ninguém mais se prepara. Porque ele está lidando com morte todos os dias. Só nesse dia, eu fiquei sabendo de 3 enterros que tiveram naquela cidade. E 2 eu tenho certeza que ele participou. 2 eu tenho certeza porque eu presenciei. Irmãos, o ser humano pensa como se nunca fosse morrer. Ele vive como se ele nunca fosse partir desse mundo. Estamos vendo aí homens se degladiando na CPI da Covid, homens se degladiando dentro do Congresso Nacional, homens se degladiando por causa do poder, para mostrar que sabe mais do que o outro, para mostrar que pode perseguir o outro, que pode acabar com a carreira política do outro. E no final, vai morrer e todos vão estar nivelados por igual. Senadores, deputados, juízes, delegados, soldados, ditadores, todos terão um único fim, a morte. E se não se preocuparem com a salvação das suas almas, muitos poderão ir para o inferno. E nós precisamos vigiar, irmãos. Nós não podemos descuidar disso. Nós não podemos. Quando eu prego aqui na nossa pequena congregação com os irmãos, nós temos feito cultos através de um aplicativo do Google Meet. E se você quiser participar conosco de algum desses cultos, você pode... Tem um vídeo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do grupo que você pode entrar para participar dos cultos que nós temos feito.
E eu sempre digo para os irmãos o seguinte: não esperem que eu vá pregar palavras que vão mexer com ou vão inflar o seu ego. Não esperem que eu vá pregar mensagens que vá falar de prosperidade, que vá falar, de conquistas, conquistas imensas. Irmãos, a maior conquista que você e eu podemos obter nesta vida é a salvação da nossa alma, não tem outra. Reflita sobre isso. Agora eu quero falar para você sobre o que eu penso que está para acontecer. Todos sabem, quem me conhece mais de perto, conhece um pouco da minha história. Sabe que eu perdi a minha visão com 1 ano e 8 meses de idade, eu fiquei cego, eu era muito novo. Perdi minha mãe muito novo também, mais ou menos com 4 anos de idade. E eu sempre sofri muito, irmão, nessa vida, já sofri demais. Já sofri muito, sofri rejeições, já sofri abandonos. Haja visto que eu fui criado um pouco pela minha avó e os meus tios. Quem terminou de me criar foi a minha irmã, uma irmã que mora aqui em Brasília. Sou muito grato a ela, amo muito a minha irmã. Eu tenho pessoas que cuidaram de mim durante a minha vida. Tem uma senhora aqui em Brasília por nome de Helena, que mora na cidade satélite em Guariroba, aqui em Brasília, que teve um momento muito importante na minha vida, representa muito para mim. E se eu for relatar para você tudo que eu já passei, um vídeo só, acho que levaria umas 2 horas. Se eu fosse relatar para você todos os sofrimentos que eu já vivi nessa vida. E eu tive um sonho há uma semana atrás. Eu sou péssimo com data, irmão. Mas eu tive um sonho esses dias atrás. E nesse sonho eu chorava muito. E eu perguntava, meu Deus, por que minha mãe morreu tão cedo? Por que minha mãe partiu tão cedo? Será que ela foi salva, meu Deus? E para minha surpresa, irmãos, Jesus me responde no sonho. Jesus é um ser tão maravilhoso, irmãos. Eu fico vendo pessoas que dizem que viram Jesus, pecadores que dizem que viram Jesus. Irmão, nós nesse corpo, nós não conseguimos ver Jesus. Ele brilha. Ele brilha. O rosto dele brilha tanto que você não consegue ver, irmão. Se um pecador ver Jesus, ele explode, irmão. Porque nós ainda estamos vivendo em um corpo corrompido pelo pecado. Jesus me respondeu, irmãos. Eu não consegui vê-lo, porque há uma luz muito grande. Mas mesmo eu sendo cego, eu vi esta luz. Eu senti esta luz nos meus olhos. E eu ouvi a voz de Jesus dizendo para mim, filho, sabe por que sua mãe partiu? Porque ela estava sofrendo muito. Existem relatos, irmãos, de que minha mãe sofria muito. De que minha mãe, ela sofria agressões físicas por parte do meu pai. Eu não posso comprovar isso porque eu era pequeno. Mas existem relatos da minha família de que minha mãe sofria muito. E ele diz, no sofrimento dela, ela pediu para eu recolhê-la. Sua mãe foi salva. E antes dela recolher, filho, ela pediu que eu cuidasse de você. E ele disse para mim, está chegando a hora de você se encontrar com ela. E eu acredito, irmãos, que Deus está me preparando para partir desse mundo. Eu acredito que está chegando a hora. Eu fico pensando, olhando as Escrituras Sagradas, quando a grande tribulação começar, irmãos, quando o anticristo começar a reinar nesse mundo, eu sei que muitos vão assistir esse vídeo e não concordam com o que eu vou falar, mas, olhando as Escrituras Sagradas, lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, a Bíblia diz que o anticristo, ele vai fazer guerra e vai vencer os santos. E ele vai matar muitas pessoas. Lá em Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 9, a Bíblia diz que quando João, ele viu muitas pessoas, uma multidão, que estava diante do altar do Senhor, clamando por vingança, e foi dada a essas pessoas vestiduras brancas, e dita a essas pessoas
que elas descansassem por mais um tempo, até que se completasse o número das pessoas que iam ser mortas. E os seus conservos que ainda iam ser mortos. Eu sei que tem gente que diz, irmãos, tem gente que diz que a igreja vai ser arrebatada e não vai passar por nenhum sofrimento, não vai passar pela tribulação, mas eu não acredito nisso. Eu conhecendo as Escrituras Sagradas, eu sei que a igreja só vai ser arrebatada depois que o anticristo se manifestar nesse mundo. E eu sei que nós vamos ser perseguidos. E eu fico pensando, irmãos, eu, cego, durante a perseguição, durante a tribulação, os irmãos querendo correr, querendo se esconder, querendo e sair de um lugar para o outro, eu vou servir simplesmente de atrapalho para os irmãos. Eu não vou conseguir ajudar os irmãos. E os irmãos que me amam não vão querer me deixar para trás. E eu tenho orado ao Senhor e tenho pedido ao Senhor exatamente isso. Que se o Senhor ver que eu não vou ter estrutura para suportar tudo que vai vir. Irmãos, você pensa que a gente vai ter melhoras? Você pensa que o mundo vai melhorar e dias melhores virão? Irmãos, eu não estou sendo pessimista e nem sendo falso profeta. Mas o que a Bíblia diz é que o mundo vai de mal a pior. E tudo que nós precisamos fazer, irmãos, é lutar para nós sermos salvos. Jesus disse isso, irmãos. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ao vencedor, dar-lhe-ei o direito de se assentar ao meu lado como meu Pai deu-me o direito de se assentar ao lado dele. Se você olhar as Escrituras, você vai ver que dias difíceis virão. E eu creio, irmãos, eu acredito que o Senhor me mostrou ali, está me preparando para partir desse mundo. E eu quero deixar. De repente, se este for o meu último vídeo, eu quero que você analise, que você reflita, irmãos. E que você não se esqueça do que eu estou dizendo para você. A maior riqueza que um homem pode ter é Jesus. O maior tesouro que alguém pode ter é Jesus. Não despreze esse tesouro. Não jogue fora esta riqueza. Preocupe-se com a salvação da sua alma. Talvez eu ainda grave outros vídeos, mas esse pode ser o último, eu não sei. Uma coisa eu tenho certeza, está chegando a hora. Jesus diz, lá em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crerdes em Deus, crerdes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu sei que Jesus tem uma morada eterna para mim. Eu sei que Jesus tem uma morada eterna para você. E morar com Cristo é algo maravilhoso. Paulo disse isso em Filipenses. Ele disse, o que eu quero, na verdade, é estar com Cristo, que é bem melhor. Paulo disse, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo, ao passo em que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Sabe por quê? Porque quando alguém morre sem Cristo, essa pessoa vai amargar uma eternidade de sofrimento. Vai viver uma eternidade de sofrimento. E tudo que eu peço para Jesus é que me dê, que derrame sobre mim a misericórdia. Ninguém, irmão, ninguém na face dessa terra será salvo por méritos próprios. Eu vou ser salvo porque eu fiz alguma coisa de bom e aí isso agradou o coração de Deus. Negativo. Todos nós seremos, quem vai ser salvo, só vai ser salvo pela misericórdia do Senhor. E eu clamo a misericórdia do Senhor todos os dias. E eu sei, irmãos, que às vezes a verdade dói, às vezes a verdade confronta, né? Quando a gente diz, irmãos, que não podemos ser idólatras. Quantos pastores, quantos cristãos estão adorando dinheiro, servindo dinheiro, fazendo a obra de Deus por dinheiro, enganando as pessoas, arrancando dinheiro das pessoas. Quantas pessoas estão adorando imagens de esculturas, quantas pessoas adoram o santo fulano, o santo ciclano. Eu sei que a verdade dói. Assim como um cristão que se diz ser cristão não pode viver numa vida de engano, de mentiras, não pode viver uma vida de dupla face. Eu preciso dizer que nós também não podemos deixar
de adorar ao Senhor, para adorarmos imagens de esculturas, para adorarmos ídolos. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Brasil proclama que tem uma padroeira. E a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quem tem que ser o padroeiro, quem tem que ser o Senhor desta nação é o próprio Deus. Eu lembro de um hino que eu estava ouvindo um dia, irmão, estava orando. E entrou um hino dizendo: Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Deus da nação. O Espírito Santo falou fortemente ao meu coração: Filho, você tem certeza que esta letra foi feita para mim? Ele disse: no país onde você mora, dia 12 de outubro, é um dia consagrado a um ídolo. Este dia não é dia consagrado a mim. Eu não sou o Senhor desta nação. Eu não sou o Deus dessa terra. Eu criei esta terra, mas esta terra já não me adora mais. Porém, eu tenho um povo nesta nação, eu tenho um povo nesta terra, e um dia eu os levarei para perto de mim. Queridos, reflita sobre isso. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu convido você a orar. Ore comigo. E por favor, não fique com raiva de mim por eu ter falado essas palavras. Talvez você ainda vive nesse engano de adorar imagens de esculturas. Eu era um homem muito indeciso, irmãos. 1994, eu coloquei os meus joelhos no chão batido, de terra batida. E eu disse: meu Deus, eu sou um homem confuso. Eu vou no espiritismo, eu escuto uma coisa. Eu vou na igreja católica, eu escuto uma coisa. Eu vou nas igrejas evangélicas, eu escuto outra coisa. Deus, se o Senhor existe, e existe uma verdade, eu peço que o Senhor me mostre essa verdade e que eu permaneça no caminho. Eu pedi isso para Deus e eu dou um conselho para você. Você tem dúvida? Os homens te confundem? Você vai num lugar e escuta uma coisa, num lugar e escuta outra? Consulte a Deus. Coloque o seu joelho no chão e clame pelo Senhor, e Ele vai mostrar para você que Ele existe e que Ele te ama. Amém? Ore comigo. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade, pelo privilégio que o Senhor me concedeu de trazer esta mensagem. Pai querido, abençoe cada pessoa que está assistindo este vídeo. Abençoe cada pessoa, meu Pai, que ouviu esta mensagem. Pai, e que todos nós possamos nos preocupar com a salvação das nossas almas. Que todos nós possamos nos conscientizar de que nós somos passageiros nesse mundo, de que nós somos feitos da terra e para a terra nós vamos voltar. E que nós possamos ter, Pai, a humildade de reconhecer que somos pecadores e que precisamos do Teu perdão, precisamos da Tua misericórdia. Pai, que cada pessoa, meu Deus, que assistir este vídeo possa reconhecer isso, possa dobrar os seus joelhos, ou possa, meu Deus, abrir os seus corações e possam aceitar o Senhor como único e Salvador da vida deles ou delas. Pai, eu te peço nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Se você quiser repetir comigo esta oração, repita comigo onde você estiver. Coloque a mão no seu coração e repita comigo: Senhor Jesus, nesse momento eu reconheço que sou pecador e que necessito do Teu perdão e da Tua misericórdia. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e te aceito como Senhor e Salvador da minha alma. E te peço, Jesus, me ensina a permanecer firme na Tua presença, até que o Senhor volte para me buscar, ou até que eu morra. Se você repetiu esta oração pela primeira vez, ou se você se reconciliou com o Senhor, eu te dou um conselho: permaneça firme na presença do Senhor. E lembre de uma coisa: não é templo que vai te salvar, não é pastor que vai te salvar. Os pastores, os verdadeiros pastores existem. Foram chamados por Deus para nos orientar. Os templos são lugares onde nós nos reunimos para congregar. Mas nós temos que servir a Deus, buscar a Deus em todos os lugares, independente de onde quer que nós estejamos. Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todos sempre. Amém e amém.
Que Deus te abençoe.